E aí, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Hoje, nessa aula, a gente vai aprender um pouquinho sobre o badminton, esse esporte tão divertido que a gente gosta tanto de praticar, né? E a gente vai aprender um pouquinho sobre ele. O que a gente vai aprender na aula de hoje? Nós vamos aprender sobre a história do badminton, um pouquinho de algumas regras básicas, tá? E algumas curiosidades. É isso mesmo. Então, eu espero que vocês gostem da aula e que vocês aprendam bastante. Primeiro, vamos aprender um pouquinho sobre a história do badminton. Bom, o badminton ele surgiu na Inglaterra no final do século XIX, por volta de 1870, mas ele surgiu na Inglaterra enquanto esporte. Como assim, professor? Bom, o que aconteceu? Os ingleses eles colonizaram vários territórios no mundo e a Índia foi um desses territórios que os ingleses ocuparam, tá certo? Quando os ingleses chegaram na Índia, os nativos da região, eles tinham uma brincadeira com algumas raquetes pequenas de madeira e uma petequinha também de penas. E essa brincadeira chamava-se puna e consistia em rebater a peteca com a raquete. Os ingleses gostaram muito dessa brincadeira e incorporaram esta brincadeira na vida deles lá daquela época, daquela região. Quando alguns ingleses voltavam para a Inglaterra, eles levaram esta brincadeira para a Inglaterra e essa brincadeira foi se popularizando, até que muitas pessoas começaram a brincar. E os ingleses transformaram a brincadeira que se chamava puna em um esporte. E esse esporte chama-se badminton. E aí eu vou explicar para vocês. O que a gente precisa para uma brincadeira virar um esporte? A gente precisa de três coisas. A primeira coisa são regras bem definidas. Então os ingleses começaram a disputar, a escrever as regras do badminton. A partir daí puderam existir campeonatos de badminton. Tá? Até então ainda não com o nome de badminton, mas o campeonato deste esporte que já tinha as regras bem definidas. Tá certo? E a outra coisa que precisa para a gente ter um esporte são organizações. Então eu vou citar aqui um exemplo do futebol, que a gente tem a FIFA, a gente tem a Conmebol, a gente tem a CBF, a gente tem a Federação Mineira de Futebol, que são entidades que organizam o esporte. Ok? Então por isso que a gente precisa também da organização. Não é simplesmente escrever uma regra e fazer um campeonato que a gente tem um esporte. A gente precisa de alguma organização. E a Inglaterra fez isso. Tá? Então a Inglaterra pegou aquela brincadeira chamada puna, tá? E transformou em um esporte chamado badminton. Pessoal, já existiam algumas outras brincadeiras, jogos semelhantes na Grécia Antiga, por exemplo, o tamborete, a peteca, já existia, tá? Mas o badminton surgiu da puna. E aí, pessoal, vocês vão perguntar, professor, mas e o nome? O nome do badminton está relacionado com o local onde supostamente foi jogada a primeira vez com essas regras bem definidas por volta de 1870. Então, aonde que foi esse local? Esse local é a Badminton House, tá? Um castelo, vamos dizer assim, uma propriedade inglesa, tá? De um duque, né, que é o Duque de Belfort. Então até hoje existe a Badminton House, ela é utilizada pela coroa inglesa, tá? E como a gente começou a praticar esse esporte lá, o esporte levou o nome de badminton. Bom, pessoal, vamos lá. Agora algumas regras básicas. Então o badminton ele pode ser praticado entre dois jogadores adversários, um contra um, que a gente chama de modalidade simples, ou entre jogadores, a modalidade duplas. Tá? 2 em cada equipe, 2 contra 2. No início o juiz sorteia, faz o sorteio para ver quem começa com o saque e depois na disputa quem venceu o saque quem venceu o set, quem venceu o set começa sacando o outro set. O jogo é disputado em 3 sets de 21, quem vence 2 sets ganha. Se ficar empatado 20-20, quem fizer 2 pontos de diferença, sendo que o limite são 30 pontos para vencer um set. Ok? Quais são as faltas de um jogo de badminton? Então, se o jogador encostar na rede, se a peteca bate no corpo de um jogador, se eu invadir o espaço adversário, tá? Isso daí é considerado falta. Não é permitido dar 2 toques consecutivos na peteca. Então eu tenho que bater na peteca, meu adversário me devolve, mais ou menos igual acontece com o tênis de mesa. Ok? Aqui nós temos uma
quadra de badminton, ok? E a gente pode perceber a área de saque direita, tá? A área de saque esquerda, a rede e as linhas. Quando a gente joga na modalidade simples, que é individual, 1 contra 1, estas linhas laterais menores, esta e esta, elas não existem, tá certo? Aí sim, mas as linhas de fundo existem, tá? Quando a gente joga em duplas, as duas linhas elas são utilizadas, tá? Só uma coisa, para eu sacar a minha área de saque, a área de saque direita, eu tenho que sacar na área de saque direita, então a gente fala que o saque é cruzado, tá? E uma outra curiosidade sobre o saque no badminton é que ele deve ser feito abaixo, tá? Daqui da linha da cintura mais ou menos do atleta. Você não pode jogar a petequinha para cima e fazer o saque tem que sair de baixo, tá certo? De baixo da altura, pelo menos da altura da rede. A rede tem 1,55 m de altura, então é uma rede baixa que dá aí pra gente jogar. Agora vamos para algumas curiosidades desse esporte. Um piso do badminton, ele pode custar até 50 mil reais, tá? Os pisos que a gente utiliza, os tapetes, né? É um tapete de plástico mesmo, de PVC, igual bem assim, só que ele não pode escorregar, então ele pode custar 50 mil reais. O badminton é o esporte que tem a peteca mais rápida. Ela pode ultrapassar os 300 km. Tem gente que fala até 400 km por hora, tá certo? Ela fura uma melancia, tá certo? Então vamos lá. Outra curiosidade é que as petecas são feitas de 16 penas da asa esquerda do ganso. Como assim, professor? Asa esquerda? Isso. É porque eles falam que os gansos dormem sobre a asa direita. Então a asa direita, quando o ganso dorme, ele atrapalha o formato da pena. Então só pode pegar as penas da asa esquerda do ganso, tá? Isso daí é o que fala, tá? Isso também só pode pegar 3 penas de cada ganso, tá certo? As raquetes de badminton, elas são muito leves, tá? As profissionais, elas chegam a pesar 70 gramas, é muito leve mesmo. E as petecas também são bem leves, elas chegam aí a 5 gramas, tá? Nós temos até 10 juízes no jogo de badminton, até um pouco mais. Olha só, a gente tem um árbitro geral, um árbitro de serviço e 10 juízes de linha. Então a gente pode ter até 12 juízes por jogo, tá? E enquanto uma partida de tênis, a bolinha fica em quadra por volta de 8% do tempo total de uma partida, no badminton, a peteca fica por volta de 45% do tempo, ou seja, não tem descanso para os atletas, é o tempo inteiro jogando, como a gente vai poder assistir em alguns vídeos, tá certo? Pessoal, e a última curiosidade para vocês, que o badminton é um dos esportes mais praticados no mundo, tá? A gente tem o futebol como o maior esporte praticado do mundo, e aí entre os esportes mais praticados no mundo tem o badminton. Por quê? Porque ele é muito praticado no continente asiático, tá? E aí a gente pega 2 países que têm grande tradição, grande participação no badminton, que é a China e a Índia, são os 2 países mais populosos do mundo, então a gente tem muitos atletas praticando o badminton lá, tá certo? Então fiquem atentos aí que o badminton é um dos esportes mais praticados do mundo e ele é dominado especificamente pela Ásia, tá? Na última Olimpíada, uma espanhola venceu, né, que é a Olimpíada do Rio de 2016, né, uma espanhola feminina venceu, mas é exceção. Se não me engano, é simplesmente a primeira mulher a ganhar uma medalha que não é asiática, e no masculino a gente também só tem um homem que ganhou uma medalha, ok? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, até a próxima, fiquem com Deus, se cuidem, um grande abraço para vocês, até mais, turma!